Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Vamos dar início, então, à palestra dessa noite, onde foi convidada a nossa irmã Renata, seja bem-vinda, e vai nos falar sobre Jesus no lar, alimento espiritual. Mas antes disso, vamos elevar, então, os nossos pensamentos ao Pai e ao Jesus. Fechando os nossos olhos e agradecendo a oportunidade de todos nós estarmos aqui, pedindo ao Pai que derrame sobre cada um de nós o remédio que viemos buscar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Irmã, seja bem-vinda, boa palestra. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Estão me ouvindo bem? Então, que sejamos todos bem-vindos a este momento, esse espaço de estarmos com Jesus, na certeza que Ele já está aqui conosco. E que também abençoados somos por adentrar uma casa espírita, onde já somos atendidos nas nossas necessidades, se assim quisermos. Por isso que a nossa mente tem que estar aberta, o nosso coração tranquilo, para a gente poder refletir junto com a palavra do Evangelho, na temática de hoje, que possamos rogar a esse mestre, esse amigo de todas as horas, que nos ilumine, nos envolva nessa luz, na sua misericórdia, na sua paz e no seu amor sem fim. E estamos aqui, então, sob a luz do Espiritismo e vamos trabalhar, né? E eu sempre digo que nós temos uma oportunidade de estarmos aqui. E essa oportunidade de estarmos aqui sentados, dando o nosso testemunho, de aprimorar os nossos estudos, o nosso trabalho e a nossa reforma íntima. Tendo essa oportunidade, nos dando essa oportunidade da transformação, da mudança. Estamos aí envoltos ao início do ano de 2026, né? Mas quantos dias já se passaram? Continuamente, lembrando que somos espíritos imortais, então entra ano, sai ano, estamos aqui no caminho. Só que o convite de Jesus é esse, a transformação, a essa mudança, que a gente possa progredir. Mesmo que no individual, por vezes a gente pensa que nós não estamos progredindo, mas sempre estamos no coletivo. Mas que progressão é essa? O convite é avançarmos. Há essa provocação da nossa doutrina, que nada é obrigatória, mas que ela nos chama para essa atenção, que a gente possa se dedicar um pouco mais, colocar um pouquinho mais de luz no nosso dia a dia, nas leituras, nas doutrinárias, no nosso trabalho, dentro do nosso lar. Por isso que eu trouxe essa temática. O tema é do livro Jesus no Lar, talvez algum dos amigos aqui já conheça, de Neio Lúcio. São pérolas, né, que tem aqui dentro. E o item 24, quem quiser e tiver oportunidade de abrir alguma dessas páginas, eu me detive também no item 24, que é os sinais da renovação. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele. Então, que a gente possa nos aprimorarmos, deixar com que esse convívio, e por que eu digo convívio? Porque quantas vezes a gente convive com tantas coisas durante o nosso dia a dia, nossa caminhada, mas Jesus Cristo não está tão junto no nosso coração e no nosso pensamento. Então, trazer Jesus para o nosso lar que é a nossa casa física, a nossa casa da nossa alma, do nosso corpo, do nosso coração, nossa mente, trazer ele muito vivo, tirarmos Jesus lá da cruz e trazer ele vivo para o nosso coração. Aí ele começa a fazer sentido. Aí quando a gente abre o Evangelho, lê uma passagem e a gente começa a colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, como que eu consigo transformar isso para o melhoramento da minha vida e de quem caminha comigo, começa a fazer sentido. E é aí que nós progredimos. Muito bem. E
quando a gente fala em palavras, quando a gente fala em texto, em estudo, em livros, todo o Pentateuco e a doutrina, tudo é muito importante. E nesse prefácio, porque todo prefácio de livro é muito, muito rico, e nesse prefácio quem faz é Emmanuel, o benfeitor, que caminhava junto com Chico Xavier, né? Então ele fez o prefácio do psicografado do Neio Lúcio, e o que ele diz bem no início, resumidamente, ele fala assim, que a grandiosidade, a maior parte dos estudiosos encontram Jesus Cristo somente na história, nos livros, nas páginas, lá no Pentateuco, faz uma rápida leitura. Os teólogos encontram Jesus nas escrituras sagradas, nos objetos sagrados, se algum acontecimento de algum milagre. Os filósofos, eles encontram Jesus naquela conversa, naquele diálogo infindável de colocações, dos porquês, e fica aquela conversa infindável. E uma grande parte dos crentes que creem em Jesus vão encontrar esse benfeitor, esse Cristo aonde? Nos momentos de dor, de aflição. Será que nós encontramos, e tudo isso é importante, só que perceberam que está tudo fora? Está nos objetos, está nas coisas, está na palavra? Mas nós temos que resumir tudo isso, o convite é trazer para o nosso coração, porque senão fica tudo muito longe. Lá Jesus, aquela história, no passado, aconteceu, abre um livro, lê, fecha. Não fez parte da minha vida hoje. Entendem isso? Todas as vezes que formos fazer uma leitura, fazer uma oração, caminhar, vir uma palestra, tirar algo que eu possa trazer para a minha vida, começa a fazer sentido. E com o tema alimento espiritual, também eu me apresentei, né? Fui apresentada pela amiga, sou Renata Salles, venho da Casa Francisco de Assis de Biguaçu, também represento o estudo doutrinário da 14ª URI. E por que eu falo isso? A minha casa é Francisco de Assis e tem uma frase de Francisco de Assis que ele fala assim: pregai o Evangelho sempre, e se necessário, use palavras. Olha, aí já começa a ficar um pouco, a gente já começa a raciocinar. O Evangelho, ele tem que fazer parte da nossa prática, do nosso olhar, do nosso gestual, da nossa fala, das reações que nós temos. Mas, se necessário, a gente abre, fala uma passagem, conversa. O Evangelho tem que fazer parte de nós integralmente, para que a gente possa ter essa caminhada. Uma outra situação que nós temos é quando, aí já está em 2 Coríntios, Paulo de Tarso nos fala que a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Isso significa também, dito através de Paulo de Tarso, que as palavras, elas podem se ruir com o tempo, eu posso destruir muitas coisas, posso construir, mas o que vivifica é o meu espírito imortal. Tudo que nós fizemos no caminho do bem, todas as formas que nós vamos nos modificando dia a dia, nós estamos construindo o nosso espírito imortal para a nossa vida que nós vamos ter, e espiritual, nossa vida futura, no nosso porvir. E faz muito sentido estarmos aqui. Muito sentido estarmos aqui. E quando a gente fala de palavras, nós lembramos, as palavras, por muito tempo, nós acreditávamos que era a única verdade que existia, que veio através dos testamentos escritos na pedra de Moisés. Lá estavam as palavras, lá estava a lei de Moisés. Depois veio os escritos dos hebreus, os evangelistas com seus evangelhos, as cartas de Paulo. Nós precisamos transformar tudo isso em alimento espiritual. E esse é o convite. Aí a gente fica pensando, Renata, então uma coisa começa a ficar difícil. Eu estou estudando, estou vindo a doutrinária, estou lendo, não está o suficiente? A gente vai se perguntar no nosso íntimo. Entrar e sair da carne inúmeras vezes sem nenhuma mudança, nenhuma transformação. Aí a gente pode pensar, então de repente o Evangelho, Jesus Cristo não é isso tudo. Talvez a doutrina não é também o caminho. Ou será que eu ainda não internalizei que tudo que eu preciso já existe na minha consciência? Tudo isso nós estamos falando aqui, que
eu estou falando, tirando da nossa doutrina, mas já está na nossa consciência, a gente só está recapitulando, trazendo à tona, dando aquela motivação de que realmente existe e que eu preciso estar aqui ouvindo, para que quando nós sairmos daqui, lá dentro do nosso lar, aonde quer que eu esteja, Jesus esteja comigo, no meu pensamento, nos meus ouvidos, na minha fala, no meu olhar, em todo o meu ser, completo, integral. Aí a coisa começa a ficar meio complicada, né? Como que eu faço essa mudança toda? Aí Jesus sempre vem ao nosso socorro. E essa passagem está em João capítulo 6, onde ele fala, onde ele relata que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e que hoje, através da nossa doutrina, nós sabemos que vai muito além de um efeito físico que aconteceu. Jesus ali nos entregou uma lição espiritual. Às margens do Tiberíades, Jesus não multiplicou só o pão do fermento, ele multiplicou o pão do Espírito, que é o Evangelho para todos nós. E nós vamos pensando que nós sentimos uma sede e uma fome, por vezes que não sabemos explicar, um vazio, algo que nós temos, que nós não conseguimos explicar, mas uma coisa nós sabemos, nós queremos ser saciados com essa fome, e com essa fome do quê? Se por vezes eu olho e não me falta nada material, ou eu falta algo material, eu vou em busca, ganho, mas mesmo assim aquele vazio continua. É esse alimento espiritual que nos falta muitas vezes. E para tornar isso mais palpável, eu vou fazer a leitura bem breve para não perder na íntegra, para a gente não perder nenhuma palavra, porque pode aqui a Renata querer botar alguma palavra, né? Não vou. Então eu vou ler rapidamente, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa fala, que está em João 6, capítulo 6, versículo 22. E diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontraram-o do outro lado do mar e perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram-lhe então: que devo fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E eles perguntaram, eles estavam ali instigando Jesus, né? Que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Lindo isso, né? Palavras deixadas pelo nosso evangelista João. Palavras ditas por Jesus Cristo, nosso mestre e nosso guia. E a gente fica se debatendo, né? Querendo achar soluções para os nossos olhos da matéria, com os nossos ímpetos, e não recorremos a esse alimento espiritual que é o Evangelho. Mas não é uma vez no dia,
na semana, no mês e quando? Aí eu pergunto para os irmãos, em 24 horas nós temos que dar algum alimento para o corpo, né? Uma água, qualquer tipo de alimento, para que todo o nosso organismo funcione, para que a gente possa exercer nossas atividades, não é mesmo? E para o nosso espírito imortal, da qual é a proposta de estarmos aqui reencarnados. Que tipo de alimento nós damos? E será que estamos alimentando esse nosso espírito imortal? Alimentando com o evangelho, com a doutrinária, com as nossas práticas diárias, mudando a forma de pensar e do nosso olhar? Esse é o convite que nós temos, de entregarmos para esse espírito imortal o alimento. Mas também não é qualquer alimento, assim como a gente faz para o nosso corpo, né? A gente não fala de uma alimentação saudável, de uma longevidade saudável, termos qualidade de vida aqui na Terra e na matéria, que é preciso. Tudo é de Deus. Tudo que nós temos, todas as nossas tecnologias, tudo que tem na matéria, esse mundo lindo, com tantas belezas, mas e que tipo de qualidade nós também estamos dando para o nosso espírito? Tudo que eu planto, eu vou colher. Ai, mas Renata, as coisas não acontecem na minha vida, não acontecem como eu quero. A gente lembra que tudo que nós estamos plantando, tudo que nós estamos fazendo, são das nossas escolhas, por isso temos o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos acordar, tocar a nossa vida no automático e dormir, no outro dia continua, e assim a vida vai passar, sem nenhum progresso, sem nenhuma mudança. Toda a responsabilidade é dada a nós, para termos o nosso merecimento das conquistas que nós temos, lá no individual, começar pelo pequeno, pelo pouco. Quando eu digo isso, começar pelo pequeno, pelo pouco, pelo simples. Santo Agostinho já nos diz aquela prece ao amanhecer, antes de sairmos da nossa, onde nós dormimos, onde quer que seja, no sofá, no chão, na cama, onde quer que estejamos, em diversas situações que nós já passamos pela vida, de facilidades e dificuldades, aquela prece, colocando a intenção do nosso dia, no qual o que nós queremos do nosso dia, já pararam para pensar? Tem preces no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, preces prontas com a situação que nós queremos, mas aquela prece conversada, e quando nós fizemos isso, nós criamos uma conexão com a boa espiritualidade, com os nossos benfeitores. A gente cria essa sintonia para que naquele momento de dor, de aflição e desespero, que às vezes nem uma prece sai, porque nós ficamos nervosos e é de situações difíceis que passamos, ou entes queridos passam, a gente às vezes não consegue nem formular uma frase, mas nós já temos uma conexão com a boa espiritualidade, com Jesus. Aí basta um único pensamento, me ajuda, vem comigo. E pode fazer aquela oração de meio, lá pelo meio da oração do amanhecer, que diz, reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos, que eu possa fazer o bem com o meu olhar, com a minha fala, onde quer que eu esteja, que vai trabalhar, vai fazer as atividades do dia a dia que é necessário para o progresso do nosso mundo, que a gente possa fazer o diferencial onde quer que estejamos, e nós vamos caminhando nesse sentido. Então, a gente sempre se pergunta, o nosso corpo perece, o nosso corpo fica orgânico, mas o nosso espírito é imortal. Pode ser que tem alguns irmãos aqui que estejam vindo pela primeira vez, outros irmãos que já estão caminhando, entendendo a doutrina. A nossa doutrina é de reencarnação, a nossa doutrina é de aprendizado. E nós não exigimos, forçamos, determinamos nada. Cada um, no patamar que está, aonde se encontra, vai sentir a sua necessidade. Mas a gente sempre vem aqui falar e dá aquele chamado de que vamos mais do que nós estamos fazendo até hoje. Podemos mais, podemos exercitar mais, a gente pode se provocar mais no âmbito da espiritualidade, da doação, do querer bem, e todo o resto das áreas da nossa vida vão progredir. Mas não quer dizer também que quando eu começar a me dedicar mais, a fazer as mudanças na minha vida, que mais nada de ruim vai me acontecer, ou a minha casa está blindada. Né? Como diz aquela oração, cairão 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, ou vice-versa, e nada vai me acontecer. Não é uma oração egoística, não é uma situação que eu vou querer só para mim.
Tudo vai mudando porque eu desejo o bem. Se os acontecimentos inelutáveis vierem para a minha vida, a dificuldade vier, a dor vier, aquele diagnóstico difícil, o desencarne de um ente querido, situações que nós vivenciamos na nossa vida, aquela inquietude da nossa mente que não deixa a gente ter aquela paz, aquele equilíbrio, quando eu encontro esse lugar dentro de mim, eu tenho que recorrer ao Evangelho. É o alimento espiritual, é a base de tudo. Aquela passagem da videira, a videira, aquela árvore frondosa, é Jesus. Nós somos os seus galhos, que damos frutos e flores. E quem é o agricultor disso tudo? É Deus. Então nós não fizemos nada por nós, somente. Aquela ideia brilhante que eu tive, arrumei aquela solução, agora eu sei o que fazer. Se nós estamos bem amparados, com uma boa oração, sempre o nosso benfeitor junto, desejoso de acertar e fazer o bem, não só para mim, para os meus entes, mas para o bem de todos, que eu não agrida ninguém com o que eu quero para mim, vamos estar bem amparados, sempre. Seja na tenra idade, na juventude, no nosso caminhar, no momento que estivermos, porque aqui a gente só tem uma idade encarnada, né? E o nosso espírito, nós sabemos quem mais tem idade aqui, quem é mais jovem, o quanto nós precisamos. Só que a gente pode olhar, fazer essa reforma íntima, fazer essa análise de nós mesmos e saber aonde até hoje, o que acertamos e o que erramos, onde eu não consigo avançar. Aí que está, onde botar mais luz, que brilhe a vossa luz, o tema que estamos usando muito esse ano, que a gente possa realmente colocar luz onde nós precisamos. Enaltecer o que já está bom, mas o que não está bom, a gente não ficar se chicoteando, se maltratando. Não, vamos alimentar com luz e pensamento forte. As situações vêm, aquela dor amiga, eu sempre digo que é uma dor amiga, vem educadora, porque se ela não viesse, estaria tudo bem, a gente estaria no nosso comodismo, está tudo certo, aquela água parada. Não tem nada de ruim, mas também nada acontece de avanço, de melhoria. Em dado momento, alguém, nós, um ente querido, vai precisar de uma palavra, da nossa fé. Uma coisa que eu digo, eu posso estudar em casa, eu posso ler em casa. Pode, a gente pode ser autodidata, mas quando nós estamos aqui, e nós participamos aqui do projeto Consolador dentro de um hospital, onde lá as pessoas estão precisando muito de um apoio espiritual, de um consolo, só a presença, só estar lá espargindo o que nós temos dentro do nosso coração já vai curando o que o outro precisa, que nós não estamos sabendo. Quantos de nós já viemos aqui só para agradecer? Estou tão bem, vou lá na casa. E alguém que veio aqui com uma dor, com uma necessidade, com dúvidas, nunca dividindo com o outro. Por isso que a cura acontece. Vibrações de serenidade, cura e paz nos corações. Nós estamos aqui, a gente já está sendo atendido. Essa é uma certeza que nós temos que ter, meus amigos. Essa é uma certeza que temos que ter. Um outro movimento que nós também trabalhamos dentro do alimento espiritual é sabermos que o que nos enfraquece. Porque eu falei, em 24 horas temos que dar algum tipo de alimento para o nosso corpo físico. E temos que dar alimento para o nosso espírito imortal, com a prece, com o evangelho, com as nossas mudanças, com a contemplação, com as nossas atitudes, o bem viver. Mas quando isso não acontece, como é que a gente tem um sinal de que nós não estamos bem? Porque quando a gente fica ou emagrecido demais no nosso corpo físico, ou obeso, ou alguma doença, alguma chaga que a gente já vê, já sente, está visível. E do espírito? Como que nós vamos sentir? Porque quando nós não nutrimos o nosso espírito, nós entramos num estado de inanição espiritual. Isso mesmo. E quando que isso acontece? Quando eu tenho muito medo. Quando eu crio expectativas e elas não se realizam, eu fico frustrado. Quando eu entro numa depressão, numa tristeza que eu não consigo sair. Porque estar deprimido, estar numa tristeza, viver um luto faz parte da vida. Mas não que se estenda por muito tempo. Que a gente não consegue mais sair dessa energia, aí nós precisamos melhorar as nossas companhias espirituais. Acreditar, quando eu digo que sou cristã, que Jesus é meu mestre, meu guia, que eu tenho uma doutrina,
e vivo num desespero, uma desesperança contínua que eu não consigo sair. Chego até a ter os ombros caídos, o olhar triste, aquele desânimo, aquela fala enfraquecida. Isso aí está faltando o alimento espiritual. E eu estou falando do quê? Eu estou falando de maledicência, eu estou falando da falta de perdão, eu estou falando dos melindres, eu estou falando da falta de olhar para o outro. Daqui, o que eu digo quando a gente diz que não olha para o outro? A gente está falando de orgulho, de egoísmo. Que é só para mim, só eu, como eu posso, como eu quero. Nós não vivemos, nós não somos uma redoma. Por isso nós tivemos a bênção da reencarnação, para realmente estarmos aqui nesse mundo abençoado, para vivermos as expiações e provas e superá-las, para eu poder olhar em redor. Se a gente for perguntar e analisarmos bem, até dentro do nosso lar nós não nos olhamos, não conversamos, um diálogo salutar, é cobrança, é determinação, é tarefas, e amanhã, não vivemos o hoje, não fizemos um evangelho no lar, não damos aquele abraço, um elogio sincero, tudo isso é alimento espiritual, é nos nutrirmos com isso. Por isso que eu digo, se a gente for parar para pensar que eu quero paz, quero equilíbrio, quero esperança, saúde, não encontro isso dentro de mim. Por isso que sentimos sede e fome desse pão espiritual. Está fazendo sentido? Estão entendendo a dimensão do chamado de Jesus Cristo ao abrir um evangelho, não só com as palavras que estão ali, mas o quão grandioso aquelas palavras vão modificar a minha vida. O que vai fazer sentido para mim? E se nós podemos ler os livros dos nossos irmãos, nos 2 planos da vida, que nos trazem todo o Pentateuco, e é interessante, por exemplo, esse livro. Eu leio ele esse mês. Pode passar 6 meses, se eu abrir novamente, ler novamente, ele vai ter outro significado. Então é infindável. Nosso estudo, uma vez eu perguntei para minha mãe lá no Centro Espírita, que eles estavam estudando o livro dos Espíritos, já fazia meses e meses, disse, meu Deus, não vai acabar. Eu bem, né, quando eu estava começando a estudar, não vai acabar nunca esse livro dos Espíritos. Ela, por que a pressa? Nós não temos que ter pressa de degustar, de ler e entender. Podemos abrir, ler uma página e aquela página nos servir de roteiro para o dia. E se isso nos modificou, é isso. Não é a quantidade, mas é a qualidade que nós temos. E vou falar para os irmãos o que Neio Lúcio nos disse nesses sinais da renovação. Eu vou falar alguns sinais que ele colocou aqui para nos despertar. Mas ficamos atentos nos nossos sinais. Será que a gente está continuando com as nossas impaciências, nossas iras, as nossas violências, às vezes disfarçada de autoridade, aquela violência que nós cometemos com os nossos jovens? Quantas vezes a gente ceifa a esperança de jovens com as nossas palavras e nossos posicionamentos? E aí que nós vamos vendo se os sinais da nossa evolução estão acontecendo ou não, se estamos nos renovando ou não. Recentemente passamos aí pelo nascimento de Jesus Cristo, Natal, a luz de Belém. Muito bem, passamos aí pela virada do ano, o ano novo, mas cadê o novo dentro de mim? O velho homem para nascer um novo homem, um novo pensamento, uma nova perspectiva. Ah, mas até hoje eu errei, não tem mais como. O que eu fiz e do jeito que eu estou levando a minha vida não tem mais como. Essa é a bênção divina. Recomeçar, religar, reconectar a qualquer momento, de coração. Tudo o que fizeres, fazei de coração. E daí já estamos de volta. Claro que não é fácil. E não foi fácil para ninguém, não foi fácil para um Cristo, Jesus Cristo, para os apóstolos não foi fácil. Os nossos benfeitores que nos trazem as literaturas do outro plano, eles falam o quanto nós precisamos de quê? De esforço e trabalho, não é mesmo? Quanto mais nós nos distanciamos da palavra do Cristo, do Evangelho do Cristo, mais nós vamos ter esforço e trabalho para retomar. Mas esse caminho é o caminho. Tem a passagem do caminho para Emaús, depois que Jesus foi crucificado e desencarnou. Hoje nós sabemos toda a história, o que aconteceu. E na época que os seus evangelistas, seus seguidores, olharam para aquele corpo inerte e tudo acabou.
A desesperança tomou conta. Isso está em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Ficaram desalentados, perdidos, combalidos. E o caminho de Emaús é isso. Alguns saíram porque acabou tudo lá, não tem mais nada, vamos embora. E eles foram caminhando para Emaús. E nesse caminho de Emaús, alguém caminhava com eles. Daí, como é que tá? Como é que vai? Por que vocês estão assim entristecidos? Nossa, tu não está sabendo? Jesus morreu na cruz. Tudo acabou. E foram conversando. Ele foi perguntando. Quando chegou numa divisão, ele disse, nós vamos entrar para Emaús, para dormir, para comer, tomar uma água. Você não quer vir junto? E essa pessoa foi junto. E eles estão focados no que tinha acontecido, no que estavam perdidos e perderam o seu mestre. Quando sentaram para comer, aquela pessoa que caminhava com eles repartiu o pão e foi dando para eles. Nesse momento, naquela simbologia de partir o pão, que eles olharam, és tu, mestre. Eu cheguei a ficar arrepiada. És tu, mestre. Tu está vivo. E eles retornaram imediatamente, mais 10 quilômetros, retornaram para Jerusalém para dar o testemunho de que Jesus não morreu. E o que é isso? Aí a gente lê essa história, foi lá, passou. Mas o que significa para nós hoje? Que a qualquer momento nós podemos caminhar com Jesus dentro do ônibus, no carro, no trânsito, naquele momento de uma briga, de uma aflição, de uma dor. Inúmeras situações que nós vivemos. Não passei no vestibular, perdi o emprego, enfim. Só que se nós prestarmos atenção nos sinais que está conosco, no nosso dia a dia, Jesus está vivo. E imediatamente Ele está vivo conosco. Está ali presente, retomando a nossa dignidade. Nós somos centelhas divinas, fomos feitos para o bem, para o amor, para a bondade. E o nosso ânimo, o nosso vício, o nosso bem-querer, Ele dá vida para quem acompanha. Quem está conosco, no nosso trabalho, a gente vai semeando isso. Às vezes tem a gente saber, a gente está lá sorrindo, está lá cumprimentando, está lá conversando, e a outra pessoa, a gente não sabe como está a mente dela, e ela vai vendo aquilo, ela vai se reerguendo, e parece que estou melhor, estou bem, toma um passe, conversa no acolhimento fraterno, e vai se reerguendo, vai se sentindo bem fortalecido, e é isso, esse é o alimento espiritual. Mas nós temos que estar despertos, atentos a esses sinais. E daí o Lúcio nos fala, estamos quase indo para o final, tá? E nesses sinais ele começa assim. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Quando o reino divino estiver às portas do homem, estaremos renovados. Então, abra essa porta, permita Jesus entrar diariamente na nossa mente, no nosso coração, na nossa fala, diariamente. Aí ele fala que o mais poderoso não é o desapiedado, e sim o que mais ama. O vencedor não é aquele que sempre ganha, guerreia com seus inimigos e ganha. Não, é o que combate a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo. O mais eloquente não é o que tem as palavras mais belas. Vou pegar mais uma aqui. As palavras mais belas, mas é aquele que santifica os próprios atos. O mais nobre é o que entrega amor e gratidão. Agradecer. Olha que tesouro, que palavras agraciadas quando nós agradecemos. Até as dificuldades, porque através das dificuldades nós vamos aprender e avançar. E por último, ele fala, o mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, como a gente estava falando só das palavras. Mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procure acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. E assim ele discorre, fica o convite, quem quiser adquirir ou ler. São sinais de renovação, porque o que é o nosso entendimento, é a nossa transformação. E nós vamos nos modificando. Os amigos já disseram a Allan Kardec, nossos amigos espirituais, que nós já temos condições de rememorar as nossas vidas e o nosso pretérito, sim, em meditação, numa oração. Nós já temos condições de alicerçar os nossos conhecimentos, tornar base sólida e projetar o nosso futuro, as nossas ações. Nós temos condições.
Só que nós estamos sempre envoltos às nossas preocupações mundanas e tudo que está acontecendo aqui agora. Abrir a nossa mente, deixar o nosso coração tranquilo e deixar esse nosso amigo, nosso mestre e guia agir em nós. Agir em nós. E quando nós falamos em transformar tudo em amor e caridade, que é o estandarte da nossa doutrina, né? A caridade, o amor. Aí nós começamos a pensar, que tipo de amor que eu conheço, que tipo de amor eu fui criado. É um amor de apego, de violência, um amor que eu não conheci e é isso que eu replico. Eu fico irritado, eu quero. Enquanto nós queremos receber amor, nós não aprendemos o que é amor. O nosso amor tem que ser só de entrega. Esse é o nosso papel, entregar amor. E se todo mundo está entregando amor, claro que nós vamos receber também. Só que é esse pensamento que nós temos que ter, de entrega, de amor. E se eu ainda não entendi, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos fala, estou aqui, 13, no capítulo 13, é um hino de amor e caridade. Então, em algumas versões, ele transforma o mesmo sinônimo, amor e caridade. É um hino lindo e ali fala o que é o amor crístico e o amor que nós temos que entender. Não tenho tempo hábil de estar lendo todo esse hino de Paulo. Faço um convite aos irmãos no Evangelho do Lar, abrir 1 Coríntios, capítulo 13, o hino de amor e caridade, e ler junto com a família dentro do lar. Os nossos amigos também, desencarnados também, perceberem e também compreenderem tudo isso. Para a gente ir se modificando nos dois planos da vida. E ele fala lá pela metade, ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor ou caridade, nada vale, nada faz sentido. Foi tudo desperdiçado. Se eu venho aqui na casa de espírita porque eu fui obrigado, não está valendo espiritualmente. Se eu venho no estudo só por vir, se eu vou trabalhar em qualquer das nossas áreas da nossa vida, se tudo que a gente fizer, não fizer com amor, com querendo aprender ou ensinar algo, como a gente diz, evangelizar e ser evangelizado, não está valendo. Então, que possamos tornar o nosso dia a dia, o nosso caminhar, todas as nossas ações para um sentido do progresso, do bem maior. Esse é o grande alimento espiritual. E nós podemos, por gratidão à nossa reencarnação, da gente poder se melhorar rumo à nossa perfeição, é fazer jus a essa reencarnação. Fazer a diferença ainda hoje, quando chegar no nosso lar, quando a gente abrir a porta do nosso lar e dizer, Jesus, vem comigo, e tudo que eu olhar, eu olhar com o olhar de Jesus, o que ele faria? Como aquele caminho de Emaús, a todo momento. E não quer dizer que nós vamos viver uma perfeição a partir de agora, a gente cai várias vezes durante o dia, mas o que é de renovação e de avanço é quando a gente percebe a nossa queda, o nosso erro, a nossa falta de vontade, e logo a gente já se reergue e já chama Jesus no nosso pensamento e diz, venha comigo, e que eu possa fazer sempre o meu melhor dentro da minha humanidade, do que eu ainda posso entregar dia a dia. Pois bem, quero agradecer então os olhares atentos, a boa espiritualidade que se faz presente, a esse momento de amor, de gratidão por estarmos aqui, que possamos levar para os nossos lares e espargir todas essas bênçãos que recebemos na noite de hoje e que possamos nos encontrar em breve. Muito obrigada.